energia e desenvolvimento. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Maurício Tolmasquim. Ele é presidente da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Beto. Professor Tolmasquim, a questão das usinas hoje no Brasil, nas várias formas, né? Segundo um estudo do IPEA, há atualmente no país 852 usinas hidrelétricas em operação, com 79,18 mil megawatts de capacidade instalada. Há 311 usinas hidrelétricas em construção, que deverão agregar mais 15 mil megawatts, elevando para 94,5 mil megawatts a capacidade instalada no país. Já a fonte térmica possui um total de 1.341 usinas em operação, com capacidade para 27 mil megawatts, um quarto da matriz elétrica brasileira. Há em construção 216 termoelétricas com capacidade para 18 mil megawatts. Com isso, a participação das térmicas na matriz vai saltar de 25% para 31,4%. Mas as térmicas, à base de biomassa, vão saltar de 6,4% para 7,2% apenas. Isso é bom? A gente tem que qualificar um pouco esses números, né? Uma questão é a capacidade instalada e o outro é a geração, né? Então, por exemplo, as termoelétricas a combustível fóssil no Brasil, elas funcionam muito como backup do sistema. Ou seja, como a hidrelétrica depende da água, e você não tem sempre água, a eólica depende do vento, você pode não ter vento, e a biomassa você tem um período do ano, não tem outro, você tem que ter sempre ali térmicas que ficam de stand-by. Né? É o banco de stand-by. O ano foi ruim, liga ela. Está no momento ruim, liga ela. Então, a capacidade instalada é só um elemento para dizer, olha, nós temos ali um seguro. Se tiver problema, a gente está preparado para enfrentar o problema. Mas não necessariamente significa que a gente vai usar elas. Normalmente as térmicas do Brasil são muito pouco usadas. A maior parte do tempo elas estão paradas. E é bom, é para isso mesmo que elas estão ali. A gente paga para elas ficarem ali de sobreaviso para o momento que precisar você poder utilizar. Então a capacidade tem que ser olhada dessa maneira. A nossa matriz elétrica ela é e continuará sendo renovável majoritariamente e com as térmicas complementando as outras fontes. Vamos falar um pouquinho do petróleo? Que impacto o senhor imagina que deverá causar a exploração das altas reservas já identificadas de petróleo no Brasil para o processo de desenvolvimento do país? Um salto de menos de 500 milhões de metros cúbicos nos anos 80 para 2,5 bilhões de metros cúbicos em 2010. Elival, a questão do petróleo ela é importantíssima para o Brasil, importantíssima. E é uma área que nós brasileiros temos que ficar muito orgulhosos. Em 73, na primeira choque do petróleo, o Brasil foi altamente afetado. Foi uma tragédia. Nós importávamos quase 80% das nossas necessidades, fomos pegos, o preço explodiu, tivemos um impacto na balança comercial, nós tivemos que nos endividar, foi uma coisa terrível. Dívida externa foi lá para cima. Foi uma. Só não foi pior por causa do pró-álcool, né? Então, mas ali começa o pró-álcool. Começa duas atividades. Começa produção, quer dizer, já vinha tendo, mas foi intensificada, é claro, a produção, a tecnologia, a produção de petróleo, e investimento em tecnologia e a questão do etanol. E as duas tiveram um sucesso enorme, né? O etanol é hoje, isso que nós vemos, né? Está aí passando por um período conturbado, mas é uma questão conjuntural. E o petróleo, nós deixamos dessa alta dependência para ser, a partir de 2006, autossuficientes em petróleo. E seremos, em 10 anos, um grande exportador de petróleo. O Brasil, hoje, consome e produz em torno de um pouco mais de 2 milhões de barris de dia. Nós estaremos, em 10 anos, produzindo de 5 a 6 milhões por barris de dia. Vamos poder exportar uns 2 a 3. Então, o Brasil será um grande exportador. Agora, voltando ao tema desse programa, que é a questão do desenvolvimento.
não basta você ter petróleo para você garantir que haja desenvolvimento. Nós temos no mundo um enorme número de exemplos de países que têm petróleo e que o país não tem estrutura industrial, que o índice de desenvolvimento humano é muito baixo, que existem enormes desigualdades, que existem pouco grau de educação da população. É a maldição do petróleo. Exatamente. Então, qual é o desafio que nós temos? É transformar esse petróleo em desenvolvimento para o Brasil. E isso é possível. E aí eu digo uma coisa, o Brasil teve uma enorme chance de só descobrir petróleo agora. Por quê? Porque o Brasil que nós temos hoje é diferente das condições que os países que tiveram petróleo tiveram algum tempo atrás. O Brasil que nós temos hoje tem uma estrutura industrial complexa, completa, tem um aparelho tecnológico desenvolvido, tem capacidade humana, tem arcabouço legal constituído e respeitado, tem instituições formadas. E isso é fundamental para você poder trazer desenvolvimento para o país com os recursos do petróleo. Mas o ingresso dos recursos do petróleo não pode provocar um problema cambial e uma desindustrialização do país? Doença holandesa. A doença holandesa? Exatamente. Por isso que foi mudado o marco regulatório, para ter mais controle e evitar isso. Como é que se evita isso? Primeiro, foi criado um fundo, né, e todos os recursos do petróleo, é parecido com o que a Noruega, explicando o que a Noruega fez. O que a Noruega fez para evitar isso? Ela botou o dinheiro num fundo, esse fundo é aplicado em atividades, soberano, né? Um fundo soberano em atividades produtivas, e os dividendos desse fundo eles vão usar para a Previdência. Aqui nós botaremos um fundo, também vai para atividades produtivas, e os dividendos foram estipulados em lei para as medidas que vão ser adotadas. Então, com isso, você controla um pouco a questão cambial, e mais, você garante que esses recursos vão ser aplicados em atividades que trazem o retorno para o país. Por quê? Porque o petróleo é um recurso finito, ele vai se esgotar. Então, o que é um dever da geração presente com a geração futura, ao consumir esse ativo, deixar em troca um outro ativo para o país. Então, a gente consome um recurso natural, mas tem que deixar algo em troca. A gente não pode reproduzir os modelos primário exportador que nós já tivemos o ciclo da borracha, do café, do ouro. E vários países ainda hoje, que são os grandes produtores, vivem assim. Exportam e o quê? Usam recursos para financiar consumo corrente. Não deixa o quê? Não deixa uma estrutura produtiva. Não deixa algo que fique perene. Então, eu acho que a questão do conteúdo nacional aí tem uma importância vital, né? Porque o conteúdo nacional ela faz isso. Olha, vamos produzir o petróleo, mas vamos mobilizar a nossa estrutura industrial para poder... a indústria naval, que estava praticamente aniquilada, nasceu no Brasil. E outros setores podem nascer à luz disso. A questão da pesquisa tecnológica. Hoje você tem, não só o SEMPES, que foi duplicado de tamanho, mas você tem um pool de universidades que atuam em consonância com a Petrobras e articulados. Então você tem um efeito irradiador sobre as universidades, sobre os institutos de pesquisa daquela atividade de pesquisa na área de petróleo. Então, isso tem que ser fundamental, tem que ser o ponto central da política. Quer dizer, vamos sim explorar esse recurso, mas vamos explorar esse recurso de maneira a que traga um desenvolvimento para o país. Então, eu vejo que isso está muito claro na cabeça de todo mundo, né? Que nós queremos esse desenvolvimento. E esse petróleo também tem uma outra questão adjacente, é que ele vai colocar o Brasil no mundo de uma maneira diferenciada, porque tem uma questão geopolítica também, né? Hoje, com esse modelo de contrato de partilha, a parte do petróleo vai para remunerar o custo de produção do petróleo, vai para as empresas que descobriram petróleo, e parte do petróleo fica com a União para ser comercializado. E isso hoje, você ter esse petróleo para comercializar, dá um poder estratégico ao país enorme. Por quê? Porque hoje o petróleo está concentrado em regiões do mundo super conturbadas,
ou em países que, eventualmente, o arcabouço institucional não é muito, não respeita contratos, é meio instável. O Brasil, o quê? É um país que tem um marco regulatório respeitado. Então, ter petróleo aqui é um valor muito grande. O Brasil pode usar esse petróleo para se inserir no mundo de maneira diferente, comercializar seus produtos. Por exemplo, exporto meu petróleo, mas leve junto meus aviões da Embraer, ou abra o meu mercado para algum outro tipo de produto que eu tenha. Contratos combinados. Eventualmente, ou qualquer outro tipo de coisa. Quer dizer, então, eu não tenho dúvida nenhuma que o petróleo dá ao Brasil dois poderes. Né? De um lado, ele dá a possibilidade de a gente alavancar mais ainda o nosso desenvolvimento, e, por outro lado, dá uma possibilidade de inserir o Brasil no mundo mais ainda de uma forma mais interessante. E a última coisa relacionada a isso, que é muito curioso, é o seguinte: apesar desse aumento da produção de petróleo, não necessariamente a gente vai aumentar muito mais o consumo de petróleo no Brasil. Por quê? Porque o etanol, se nós fizermos nosso dever de casa bem, continuará sendo mais interessante que a gasolina, se a gente quer tomar a produção de etanol. Na área elétrica, a hidrelétrica, a eólica, etc., é mais interessante que térmicas a óleo. Então, o excedente de petróleo que nós vamos produzir vai para o mercado externo, não vai para o mercado interno. Então, nós vamos ter uma situação curiosa e aparentemente paradoxal, mas que é interessante. Nós seremos um grande exportador de petróleo com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. O que aparentemente pode ser contraditório, mas ocorrerá. Por quê? Porque o Brasil conjugou uma base de recursos naturais renováveis, conjuga uma base recursos naturais conjugada muito rica, né? Uma matriz muito rica, e que tem tudo para condições de continuar assim, com uma descoberta de petróleo que ele vai comercializar com o mundo. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu costumo dizer que o Brasil tem tudo para ser uma potência energética ambiental. Né? Potência energética no sentido que vai ser um elemento importante da segurança de abastecimento, né? E ambiental, porque ele continuará com a matriz limpa, o que é importante nessa questão de combate às mudanças climáticas. Né, agora, como o senhor falou na importância dessa geração, usar o petróleo para deixar para a próxima geração uma outra matriz energética, vem aí a questão dos biocombustíveis. Né? Sem dúvida. O presidente Lula deu grande impulso a isso e falava sempre na importância de incorporar setores da agricultura familiar e tal. Porém, os números que nós temos aí nos mostram que isso tem sido problemático, né? Não tem havido essa incorporação. No máximo, os setores fazem o esmagamento ali. Quais são as reais perspectivas de aumento da exploração do biocombustível no Brasil, mas fazendo esse modelo de incorporação da agricultura familiar? A questão do biodiesel, realmente você tem razão, Beto. É uma área que não deslanchou exatamente como se gostaria, né? Tem vários fatores, mas um é que, por exemplo, produtos como a mamona, né, que se acreditava muito, tem mais valor para exportar para a indústria química do que para produção de biodiesel. Então, o produtor da própria mamona não quer destinar a mamona para o biodiesel, porque o mercado internacional de produtos químicos, etc. Ela é muito nobre. Né? É nobre. Então, é como usar mogno para fazer fogueira. Então tem coisa assim que acabou que, tudo bem, você constrói aquilo, mas não necessariamente para eu estou falando, não, mas eu não vou mandar. E aí, aonde está saindo a produção de biodiesel hoje, vem sobretudo da soja, né? Que também tem competição com outros usos e é feita em grande propriedade. Então, vamos dizer, é uma área que o que tem é mantido graças aos incentivos que o Estado deu, né, que tem uma série de vantagens se você produz em pequena propriedade, se é no Nordeste. Então, tem uma série de benefícios que é dado. Né? A Petrobras também adquire, então tem uma série de benefícios. Mas, vamos dizer,
ainda não se deslanchou como nós gostaríamos a questão do biodiesel. Professor, nós estamos caminhando para o final do programa, temos duas perguntas, vou fazer uma, passo outra para o Beto. Eu queria saber a questão da Amazônia, o senhor já falou, en passant, que a gente tem uma preocupação de preservar o meio ambiente. Houve um esgotamento nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste da capacidade de geração de energia. E há uma vertente aí toda se voltando para a região amazônica, cuja capacidade hoje tem um potencial de 108 gigawatts. Quer dizer, seja 41% do potencial existente no país. A grande preocupação, principalmente dos ecologistas e tudo mais, é que a gente passe o pé pelas mãos e acabe prejudicando o meio ambiente e as comunidades indígenas na ânsia de explorar essa energia aqui da Amazônia. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, é exatamente o que você botou, né? O grande potencial, 2/3 do nosso potencial hidrelétrico não foi explorado, mas grande parte dele, do que falta ser explorado, está na região norte. E qual é a questão? A hidroeletricidade é algo muito interessante, porque é uma fonte renovável, é uma fonte que não emite gás do efeito estufa, emite um pouco, dependendo, mas a usina a fio d'água praticamente não emite. A gente tem condição de fazer, é baixo custo, tem condição de fazer toda no país, mas ao mesmo tempo você tem na região norte o quê? É o maior acervo de biodiversidade, né, do planeta. Né? É onde estão as nossas comunidades indígenas. Então, é uma região que tem que ser preservada. Né? Não é impossível, como brasileiro, alguém achar que você não tem que tomar, a gente não tem que tomar conta da Amazônia e cuidar para preservá-la. Então, a gente tem aí dois objetivos. Uma riqueza, que é o potencial hídrico, e uma outra riqueza, que é essa nossa biodiversidade. E eu acho qual o grande desafio é saber se a gente consegue conciliar esses dois objetivos. Se eles são objetivos excludentes ou se a gente tem possibilidade de conciliar. Eu acho que até em certo nível a gente tem como conciliar eles. Quer dizer, aproveitar parte desse potencial hídrico, não todo, mas parte, e usar isso em benefício da população da Amazônia, em benefício da preservação da Amazônia. Né? Uma usina hidrelétrica na Amazônia não pode ser apenas uma fábrica de megawatts, uma fábrica de eletricidade. Ela tem que ser um vetor de desenvolvimento sustentável. Ela tem que trazer para a comunidade local um aumento da renda, tem que levar saneamento, tem que levar elementos que estão de infraestrutura que estão faltando naquele momento. E tem que ser um elemento também de preservar o meio ambiente local. Né? Então, investir em conservação das matas ciliares, unidade de conservação. Então, eu acho que é essa a missão que se tem, aproveitar o nosso potencial hídrico, mas, ao mesmo tempo, preservar a Amazônia e trazer benefícios para a comunidade local. Professor, última pergunta. O Brasil está, com recursos do BNDES, investindo na construção de usinas hidrelétricas aqui na América do Sul, Peru, Bolívia, Uruguai, Argentina, Colômbia. A palavra de ordem é a integração na produção energética? A energia pode ser um vetor de integração dos países. Eu acho que ainda está, Beto, muitas coisas ainda estão a nível de estudo. Eu acho que não tem não está decidido, não. Entende? Eu acho que mais está a nível de estudo, porque, inclusive, tem que ser... É uma questão que tem que ter acordo entre os países, tem que, eventualmente, passar no Congresso ou não, tem que passar pelos os órgãos ambientais de cada país, quando for o caso, tem que se respeitar as legislações locais. Então, é uma construção que não é tão fácil, né? Mas a integração, todos têm a ganhar, né? Os países, quando eles criam vínculos, eles normalmente vivem melhores, né? Eles criam um laço de amizade. Então, eu acho que devemos tentar fazer essa integração. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou observações ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado.
Para obter mais informações sobre o perfil da oferta e do consumo de energia no Brasil, entre no site da Empresa de Pesquisa Energética, www.ep.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram concedidas pelo presidente da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, o professor Maurício Tomasquim. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.